Boa noite. O programa Aposentados Brasil começa agora e traz os seguintes destaques. Em Aparecida, milhares de aposentados participam de missa e protestam contra o descaso do governo com os idosos. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando, fala sobre os cuidados que todos devem ter com a terceira idade. Você vai conhecer o trabalho da COBAP, a Confederação dos Aposentados, que há 30 anos defende os aposentados, pensionistas e idosos no Brasil. Tudo pronto para o Congresso Mundial dos Aposentados, que acontece na Itália em maio, com direito à audiência com o Papa Francisco. Neste programa, vamos conhecer também o trabalho das federações de aposentados. O Aposentados Brasil da COBAP já está no ar. Aposentados, pensionistas e idosos brasileiros. É um prazer imenso recebê-los aqui na Rede Vida. Neste programa que de início será exibido 2 vezes por mês, sempre aos domingos às 7 horas da noite. Também o programa está disponível nos nossos canais do YouTube, Facebook, Twitter e no site do nosso programa, também no site da COBAP. Este programa tem como principal objetivo a defesa dos aposentados, pensionistas e idosos, onde vamos mostrar a injustiça contra os nossos idosos brasileiros. Vamos reivindicar seus direitos e ainda divulgar a luta da COBAP para garantir uma aposentadoria justa para todos nós. E logo de início, perguntamos para você: você está satisfeito com sua aposentadoria ou pensão? Você é favorável à reforma da Previdência? Você, idoso, é bem tratado no Brasil? Bem, se sua resposta para essas perguntas for não, então convocamos todos que entrem nessa luta da COBAP. Nós vamos conversar com o presidente neste primeiro programa e já perguntando para ele. Somos 34 milhões de aposentados no Brasil, Valei. Está na hora dessa massa de pessoas entrar na luta dos aposentados? Uma boa noite, ouvintes, aposentados e pensionistas. Chegou a hora agora, né, de todos os aposentados do Brasil, né, pegar essa bandeira de estar junto nessa luta, e estamos na rua para defender os nossos direitos de aposentados e pensionistas do Brasil. Eu estou fazendo aqui, conclamando no nosso programa, que todo mundo se associe às nossas associações, procure as federações para saber qual associação está mais próxima. É importante que as pessoas entrem nessa luta, participem desse movimento, porque a COBAP tem cerca de 1 milhão de pessoas nessa luta. Vamos tentar chegar aí a 10 milhões de pessoas aí nos próximos meses, né, Valei? Sim, hoje nós somos mais de 32 milhões de aposentados e pensionistas, só da Previdência, né? E que elas têm que procurar, sim, todas as entidades de aposentados e pensionistas do nosso país, principalmente as nossas associação e federação dos estados, aonde que vem defender os aposentados e pensionistas e idosos desse país nosso. Bom, a gente sabe que a reforma da Previdência ela é necessária, mas não do jeito que estão querendo agora neste momento, né? Como é que está sendo essa luta contra esse tipo de reforma que não acaba resolvendo o problema de ninguém, ou seja, está acabando prejudicando a maioria das pessoas? Como é que está essa luta da COBAP aí? Olha, a COBAP não acredita que precisa de reforma nenhuma. Nenhuma. Nós da COBAP acreditamos que se os devedores pagarem o que deve para a Previdência não precisa ter reforma nenhuma, e a Previdência ela é uma das coisas melhores que nós temos no nosso país, que vem fortalecer o aposentado, o trabalhador. Então nós temos sim que ir contra totalmente a reforma da Previdência. Bom, já a CPI da Previdência, que a COBAP ajudou a emplacar com o senador Paulo Paim e outros senadores do Senado Federal, está comprovando o que você disse aí, né? Que existe superávit. Sim, isso foi uma grande luta da COBAP, junto com as suas federações e as associações, e o senador Paulo Paim, de nós fazer essa grande CPI na Previdência, a primeira em 92 anos da Previdência que a gente faz uma CPI e prova que a CPI não tem déficit e que a CPI provou a mais do que para o governo que não precisa de reforma, que sim precisa de um bom administrador, de uma boa administração na nossa Previdência e acabar com esse déficit que eles falam que tem, porque nós não acreditamos e aprovamos que não tem o déficit, e cobre os devedores da Previdência. Ou seja, tem muita gente devendo que pague
o que deve e que vai sobrar dinheiro para pagar todo mundo, né? Para pagar todo mundo. É isso que nós precisamos, cobrar quem deve para a nossa Previdência. E essa Previdência ainda é considerada a melhor do mundo, é a nossa Previdência, e não deve ter feito essa reforma. Eu peço a você, aposentado, que está ouvindo nós, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos pedir para os nossos deputados não votar a favor da reforma. E nós acreditamos que essa reforma não vai passar. E a COBAP está de olho em você, deputado. Ou você vota com o povo ou o povo não te elege. Vamos à luta esse ano. Obrigado pela participação. Obrigado a todos os aposentados e pensionistas e vamos à luta. Estamos te esperando. Muito bem. Agora nós vamos saber a história da COBAP. Uma história que começou em Ipatinga, numa reunião de federações na época e associações, e depois se desenvolveu uma história de lutas e tradição que já duram 33 anos. Vamos saber como é que foi. Durante o 8º Congresso Nacional de Aposentados, em outubro de 83, na cidade mineira de Ipatinga, começava a ser discutida a fundação da COBAP. Neste encontro estiveram presentes 428 delegados, representando 81 entidades de base e 12 estados brasileiros. Ainda em Minas, foi formada uma comissão responsável pela elaboração dos estatutos a serem discutidos no Congresso seguinte. Foi um sonho e isso saiu de uma grande necessidade de uniformizar o movimento, né? Também de ter uma representação mais perto de Brasília, que é o centro do poder. Então aí foi fundada a COBAP, no meu entendimento, trouxe grandes resultados e trouxe grandes benefícios a todos os aposentados do Brasil. Finalmente, em Curitiba, capital do Paraná, no período de 10 a 13 de outubro de 85, foi criada a Confederação Brasileira dos Aposentados. A primeira sede da entidade foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A cada congresso haveria um rodízio da sede da entidade, até a sua fixação final em Brasília, onde está atualmente. A criação da COBAP foi um marco na luta em defesa dos aposentados. E com a Constituinte de 88, foram obtidas muitas vitórias, como o cumprimento do artigo 58 das disposições transitórias do texto constitucional, que atualizou os vencimentos dos beneficiários do INSS em número de salários mínimos, correspondente ao valor da concessão da aposentadoria ou pensão, na aprovação da Lei de Custeio e da Lei de Benefícios da Previdência Social e no reajuste de 147%. Nesses 30 anos houve muita conquista. Nós tivemos aí o 147, que quando foi no governo do Fernando Collor, ele não considerou esse 147, não. Ele deu um aumento de 50% só para os aposentados. Aí então começou um movimento, começou lá no Sul e veio estendendo para todo o país. Aí chegou um ponto que ele falou, não, o negócio é pagar. Então eles pagaram o 147, foi uma das vitórias muito importantes do Brasil, dos aposentados, que ficou gravado o 147. A Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina, FEAPESC, completa 30 anos, coordenando, protegendo, orientando e representando legalmente mais de 1.360.000 associados. A luta foi e continua sendo árdua para que os direitos adquiridos sejam respeitados e mantidos. As dificuldades encontradas ao percorrer este caminho exigiram muita disposição para que a FEAPESC se tornasse esta grande entidade, imponente, mas sem esquecer de seu objetivo de existência, que é lutar pela dignidade daqueles que tanto deram de si para construir o presente e futuro do país. Nós estamos atentos a tudo o que está acontecendo no Brasil que vai prejudicar o aposentado. Em cima disso, nós desenvolvemos as lutas para defendê-lo. Em Santa Catarina, todas as regiões do estado contam com a FEAPESC. São 52 associações de aposentados, pensionistas e idosos filiadas. FEAPESC 30 anos. A luta não se aposenta.
Vamos mostrar o trabalho da COBAP. A todo momento, a Confederação coloca sua tropa de cabeças brancas nas ruas para defender os interesses dos aposentados brasileiros. O movimento dos aposentados é encabeçado pela COBAP, que o ano todo vai para as ruas. Suas entidades de base, a todo momento, estão exigindo do governo mais justiça, benefícios e pensões justos para todos que trabalharam a vida toda. Nós sempre tivemos a dificuldade da representatividade das centrais sindicais, principalmente os aposentados. Com a criação da COBAP, a gente teve essa unificação de todas as classes trabalhistas, sem distinção, principalmente os aposentados e pensionistas. As atividades começam em janeiro, com a missa em Aparecida. Lá também é realizada uma plenária, onde milhares de aposentados de todo o Brasil debatem os problemas e apresentam sugestões. Em São Paulo, capital, a COBAP realiza reuniões com seus dirigentes e entidades e traça a programação a ser cumprida no ano de 2018. Em 2017, a COBAP reuniu aposentados em Nova Trento, Santa Catarina, em Aracaju, na capital de São Paulo. Realizou encontros e reuniões de norte a sul do país, onde autoridades, técnicos, líderes discutiram a situação dos 34 milhões de aposentados idosos brasileiros, como o cumprimento do Estatuto do Idoso, reposição salarial, e todos foram unânimes em afirmar não a reforma da Previdência. Esse movimento todo sobre essa reforma da Previdência, a COBAP é a entidade que tem sido a mais correta nos encaminhamentos na defesa de a não reforma da Previdência. Pressão total para impedir a reforma da Previdência, protestos pelo Brasil, Congresso Mundial na Itália e muito mais. A COBAP não negocia contra os aposentados, a COBAP não se vende, a COBAP não se rende. Pelo 19º ano consecutivo, a COBAP realizou em Aparecida, no Vale do Paraíba, a Missa dos Aposentados. No dia 25 de janeiro foi comemorado o Dia do Aposentado. Milhares de pessoas de todo o Brasil foram ao Santuário de Aparecida, convocadas pela COBAP. A Missa do Aposentado em Aparecida é realizada há 19 anos. Milhares de aposentados, pensionistas e idosos se deslocam de todos os pontos do Brasil em direção ao Vale do Paraíba. Neste ano, a Missa do Aposentado, que marca o Dia Nacional da categoria, que é 25 de janeiro, foi celebrada pelo arcebispo Dom Orlando Blender, que pediu atenção especial de todos com os idosos. Além dos aposentados, autoridades e convidados foram prestigiar o evento encabeçado pela COBAP, juntamente com as federações da região Sudeste. O diretor da COBAP, Luiz Egnani, leu a chamada Carta de Aparecida, um documento onde os aposentados reclamam do constante descaso do governo com essa categoria. Após a missa, um ato foi realizado no Salão do Santuário Nacional. Entidades de base, federações e sindicatos se revezaram nos discursos. A maioria reclamou das políticas do governo com relação aos aposentados. Uma coisa é unânime: ninguém está satisfeito com a chamada reforma da Previdência. A COBAP e seus filiados garantem que em 2018 continuam firmes contra a reforma. Campanha sempre contra a reforma da Previdência, e nós temos dito, alto e bom som para todos ouvirem, nós não precisamos desta reforma. A Previdência Social, claro que precisa de melhoria, claro que precisa de avanços que fortaleçam a Previdência, que deem sustentabilidade, que deem garantia futura de pagamento dos benefícios. O que o governo está fazendo é um desmonte, é um saco de maldades contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra os pensionistas, contra toda a sociedade. Porque todos os problemas que o Brasil tem, o aposentado não tem culpa de nada. Parabenizar o Varley, toda a sua diretoria, todos os organizadores desse belíssimo evento que teve domingo em Aparecida. Parabenizar todos os aposentados através da COBAP, aos amigos que lá estiveram. Então, eu fiquei muito feliz de ter participado desse evento, fico muito feliz de estar unindo os comerciários do Estado de São Paulo com os aposentados da COBAP, para que juntos possamos trabalhar para os aposentados e para os trabalhadores comerciários do Estado de São Paulo. Ainda em Aparecida, nós conversamos com o arcebispo de Aparecida, que falou sobre a terceira idade. Meu irmão,
Quando a Igreja Católica criou a pastoral da pessoa idosa, ela já estava pensando no futuro do povo brasileiro. A pessoa idosa vai ser o futuro do Brasil e por isso a pastoral da pessoa idosa. Já faz mais de uns 15 anos que eu ouvi palestras sobre isso. O Brasil está envelhecendo. O Brasil já não é mais aquele país jovem. E o Brasil está despreparado para o seu futuro, para atender essa demanda de idosos e respeitar os seus direitos, dar-lhes vida digna até o fim e conceder a nossos idosos os direitos que eles já alcançaram na nossa legislação. E o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, já tocou nesse ponto. Um dos pontos mais fracos da humanidade e da família, diz o Papa Francisco, é o idoso, porque muitas vezes o idoso não é acolhido, não é ouvido, pelo contrário, é excluído, é humilhado, é praticamente, vamos dizer assim, alguém mais estorvo do que contribuidor, e é bem o contrário. Os idosos são mestres pela sua experiência, mestres de trabalho, mestres na vitória da luta, mestres na fé. E hoje, quem ainda ensina a religião católica aos nossos filhos é o avô e a avó. Aliás, sustenta também, né? Muito... Sustenta. Quer dizer, os novos geram filhos e quem cuida são os idosos. Mas nós precisamos criar toda uma consciência sobre a dignidade do idoso e a importância do idoso na sociedade. E eu soube pela pastoral da pessoa idosa que depois que o Papa começou a falar sobre a dignidade, a importância e a necessidade do idoso na sociedade, cresceu nas dioceses a pastoral do idoso. Veja que maravilha. No estado considerado a locomotiva do país, o movimento dos aposentados está representado pela FAPESP, Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo. Fundada em 18 de fevereiro de 1983, a FAPESP agrega mais de 50 associações filiadas de aposentados e idosos em todo o estado, e isso faz da FAPESP uma das entidades mais atuantes e representativas do país. A federação tem o objetivo de ampliar e preservar políticas públicas que garantam qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e idosos. A FAPESP, ao longo dos seus 34 anos, angariou grandes frentes de luta. Atualmente, COBAP e federações lutam pela rejeição da PEC da Previdência. A FAPESP e associações sempre estão nas ruas, em audiências públicas, palestras, seminários, grandes atos, mobilizações, sempre lutando pelo direito dos aposentados e idosos. A maior conquista da FAPESP foi idealizar a lei do passe livre para os idosos a partir de 60 anos. É uma grande responsabilidade estar à frente da FAPESP, uma entidade fundamental para a união do movimento dos aposentados, principalmente no cenário de desmonte de direitos fundamentais. Nossa luta, nosso maior compromisso é proteger os aposentados e idosos. E lembrando que não vamos nos calar. E não vamos permitir que aconteça a reforma da Previdência do jeito que eles querem. Não é uma reforma, é uma retirada de direitos. É um desrespeito com os aposentados e pensionistas. É um desrespeito com o trabalhador. Isso a gente não vai permitir. A FAPESP são os aposentados, e os aposentados são a força dessa luta. FAPESP e suas associações seguem comprometidas pela manutenção dos direitos dos aposentados e idosos. A COBAP tem sua própria agência de viagens, a COBAP Viagens, que este ano promove eventos voltados aos aposentados do Brasil e exterior. Você é associado de uma entidade ligada à COBAP, tem vantagens e pode viajar pela COBAP Viagens. Em maio, 200 aposentados seguem pela COBAP Viagens para a Itália. Lá acontece o Congresso Mundial dos Aposentados, o terceiro promovido pela COBAP. Aposentados de todo o mundo vão discutir os problemas da categoria. O senador Fausto Longo e o deputado Fábio Porta representam a América do Sul no parlamento italiano. O objetivo deles é facilitar a vida da colônia italiana, principalmente no Brasil,
para buscar a cidadania italiana e benefícios. Os dois estão firmando parceria com a COBAP para atender os aposentados e seus descendentes que querem tirar a cidadania. Uma boa notícia é que o prazo para se obter a cidadania deve diminuir e na COBAP e federações serão formados núcleos de atendimento que vão agilizar o processo de busca de documentos na Itália e trâmite do processo nos consulados italianos do Brasil. Aprovamos uma emenda no Parlamento para recursos aos consulados, onde tem o maior número de pedidos de cidadania. Fizemos uma outra emenda que vai obrigar o governo italiano a transferir os mesmos recursos que o consulado está recebendo para o pedido de cidadania para o consulado, para que possa contratar pessoas, melhorar atendimento, comprar equipamentos. Esta verba são mais de 4 milhões de euros que estão chegando aqui em São Paulo e nos outros consulados do Brasil. Estamos falando realmente de quase 20 milhões de reais, que vai ser replicada até o final do ano com uma segunda parcela, ou seja, em poucos meses e pouco tempo nós vamos resolver um problema que hoje demora 10 ou mais anos. Hoje podemos reduzir com a aplicação desses recursos, inicialmente para 2 anos, depois para 1 ano. Portanto, a Itália tem uma experiência no tratamento, na condução do tratamento das questões que dizem respeito a essa população que tem mais de 60 anos. O que nós queremos fazer através do Parlamento, através da Câmara dos Deputados, através do Senado da República? É identificar essas políticas e tentar, através da Comissão Parlamentar Itália-Brasil, através da coligação de entidades congêneres, como é a COBAP, como é os patronatos italianos, e fazer com que essa articulação, essa harmonia entre essas duas entidades, possa nos ajudar a transferir esse conhecimento, essa prática de como tratar o cidadão idoso aqui no Brasil também. E agora vamos a um giro de notícias que interessam aos aposentados. Da COBAP em Brasília, Richard Casal. Pioneira na luta contra a reforma da Previdência, a Confederação Brasileira de Aposentados, a COBAP, protesta em Brasília no próximo dia 20. Virão caravanas de todo o país. Os aposentados promovem uma vigília em frente ao Congresso Nacional. A intenção é virar a noite ao relento, para pressionar os deputados a votar contra a reforma. Boa notícia! Conscientizados que a união faz a força, os aposentados do Tocantins constituíram uma federação estadual que vai brigar por seus direitos. Em breve, essa entidade inaugura sua sede na capital Palmas. O próximo passo é a criação da federação no Amapá. No dia 20 de abril, o clima vai esquentar ainda mais na calorosa Cuiabá. Pela primeira vez, a cidade será palco de uma histórica manifestação de aposentados e trabalhadores. Esse protesto de rua está sendo organizado pela COBAP em conjunto com a Federação dos Aposentados do Mato Grosso. De 2 a 9 de agosto, na linda cidade de Lisboa, em Portugal, acontece o primeiro Congresso Internacional dos Aposentados do Correio. 200 brasileiros, liderados pela FAACO, Federação dos Aposentados dos Correios, lá estarão para debater o futuro da categoria. Está oficializada e funcionando a todo vapor a Central Nacional Representativa das Entidades de Aposentados, a CENAP. Com as mãos calejadas, corpo já cansado, foram anos de muito trabalho, buscando direitos, vencendo preconceitos, é a luta dos aposentados. A COBAP defende quem já tanto fez história por esse país. Agora é a hora, chegou nossa vez, todos juntos vamos ser felizes. A COBAP em todo o Brasil vem crescendo a cada dia, com as federações nos estados e associações nas cidades que não tinha. Aposentados, pensionistas, idosos merecem muito mais respeito. Nossa bandeira é lutar, enfrentar e buscar o que é nosso por direito.